Trovão, por que a palavra de Deus não pode cair por terra? Por que uma promessa de Deus não pode ser invalidada? Por que uma promessa que Deus faz não pode recuar? Porque ninguém pode invalidar o que Deus fala. Primeiro, porque Deus não é homem. Está lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria o Senhor e não cumpriria? Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Vou falar mais uma vez: a palavra de Deus não pode voltar atrás. Porque primeiro, Deus não é homem. No homem há falha, em Deus não há. O homem falha, Deus é infalível. Olha para cá e dá glória só se tu pegar. Deus não é apenas infalível, as promessas que Deus faz também são. Porque não é um homem que sustenta o que Deus fala, mas é Deus que sustenta o que Ele fala. Você lembra do que diz Isaías, capítulo 55, versículo de número 10 e 11? Assim como a chuva desce do céu, e para lá ela não torna, mas desce e rega a terra, assim também é a palavra que sair da minha boca. Ela vai em direção e fará aquilo pela qual ela foi enviada. Ou seja, uma vez que a palavra sai da boca de Deus, uma vez que Deus falou, a palavra dele não retornará para ele vazia. A palavra que sai da boca de Deus vai fazer aquilo que lhe apraz. Você e eu podemos descansar, porque o que Deus prometeu não cairá por terra. Aquilo que Ele falou permanecerá de pé. Olha para mim para ver se tu dá glória. Existem as promessas que já estão na Bíblia. Existem as promessas que nós já temos direito como salvo. Promessas de cura, promessas de ser cheios do Espírito Santo, promessas de irmos para o céu, promessas de sermos arrebatados, promessas de deixarmos essa terra e morarmos com Jesus de Nazaré para sempre, como aquele que está nos céus. É a promessa de Deus, ou seja, que o Senhor fez a mim e a você. Estas promessas já são infalíveis, essas promessas já estão determinadas por Deus. É por isso que quando eu abro a boca para pregar sobre o céu, é por isso que quando eu estou pregando sobre o inferno, eu não me preocupo se alguém, embora eu prego para que as pessoas creem, mas eu não me preocupo se elas vão desdenhar, se elas vão dizer que isso é fantasia da minha mente, ou que a Bíblia de fato é apenas uma história, e o inferno é criado por mentes humanas, e o céu também foi criado por mentes humanas. Eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Porque o que está escrito na palavra não depende se você vai crer para se cumprir, não depende se você não vai crer para deixar de se cumprir. O que está escrito na Bíblia vai se cumprir se eu crer, e vai se cumprir se eu não crer, porque é a palavra de Deus. O que já está determinado, assim vai suceder. Tudo acontece no tempo determinado que Deus determinou a esta terra. Olha para mim, olha para cá. Você lembra que o chip vai ser colocado na mão direita? Quem lembra? Conforme está em Apocalipse capítulo 13. Quem lembra? Sim ou não? Você sabia que a palavra marca no grego, a Bíblia diz que aqueles que não tiverem a marca da besta na mão direita ou na testa não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder negociar, e fará com que grandes e pequenos, ricos e pobres se submetam a isso. Olha para cá. Você sabia que a palavra marca no grego significa algo aparente, algo que vai ficar visível aos olhos das pessoas? Agora olha para cá. Embora eu também não estou afirmando que a marca da besta seja o microchip, mas no estudo do microchip, você sabia que o lugar que melhor se adaptou para o ser humano ter é na mão direita? Ou então no couro cabeludo, que é acima da testa? É o melhor lugar que melhor se adapta no corpo do ser humano.
Eles gastaram cerca de 10 milhões de dólares para descobrir que o melhor local para se adaptar o microchip é na mão direita, ou em cima do couro cabeludo, na parte frontal da testa, aqui entre o couro cabeludo e a testa. Olha para mim, eles gastaram 10 milhões de dólares. O que eles gastaram 10 milhões de dólares para descobrir, a Bíblia já falava há mais de 2000 anos. Não pegou, por isso não deu glória. O que o jornal está falando hoje, quando eu vejo, eita, eu vou voar aqui hoje. Quando eu vejo a Bíblia falando de tensões entre China e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Coreia, entre Rússia e Estados Unidos, quando eu vejo a guerra da Ucrânia com a Rússia, quando eu vejo Israel brigando com o Hezbollah, agora o Irã entrando numa batalha, quando eu vejo a Globo anunciando, quando eu vejo o New York Times anunciando, quando eu vejo a BBC de Londres, quando eu vejo a CNN anunciando, quando eu vejo o Jornal Nacional anunciando, isso não me espanta, porque Jesus anunciou primeiro: haverá guerra, haverá rumores de guerra, haverá nações contra nação, reino contra reino. Quando eu vejo pai matando filho, quando eu vejo filho matando pai, quando eu vejo um menino no Rio de Janeiro com 16 anos, pegou a arma do pai lá em Itaperuna e deu um tiro na cabeça da mãe, deu um tiro na cabeça do pai e matou seu irmãozinho. Olha para cá, eu já não me espanto, embora seja espantoso, mas Jesus disse isso: levantar-se-á pai contra filho, filho contra pai. O que as notícias anunciam hoje, a Bíblia já anuncia há 2000 anos atrás. O tempo não anula o que está escrito, o tempo não anula o que está na palavra. Ou seja, o que Jesus fala não cai por terra. Se tu não pegar isso aqui, alianças humanas são quebradas, palavras humanas são desfeitas, mas o que está escrito na Bíblia, Hitler não apagou. O que está escrito na Bíblia, o tempo não apagou. A perseguição não apaga, a calúnia não apaga. É o que está escrito na Bíblia, é o que está se cumprindo da maneira que Deus estabeleceu. Olha para mim, as promessas de Deus para se cumprir não dependem de circunstâncias, não depende de momento, porque os momentos, olha para cá, os momentos não faz com que as promessas de Deus em si se cumpram, mas as promessas de Deus vai gerando os momentos. Você não pegou. A promessa de Deus, tudo vai se encaixando para que a promessa de Deus se cumpra. Você não pegou, por isso não deu glória. Quando Deus te faz uma promessa aqui, Ele não está olhando só para o momento, Ele já está olhando lá na frente. Aprenda para ver se tu dá glória. Eu consigo viver ainda nos 3 tempos. Olha para cá. Eu consigo conjugar o passado, eu consigo conjugar o presente, eu consigo conjugar o futuro. Passado é o que eu já vivi, presente é o que eu estou vivendo, futuro é o que ainda eu vou viver. Olha para cá. Deus não está entronizado nesses 3 tempos, porque Deus não estará atrás do passado. Deus não precisa olhar para trás para ver o passado. Olha para cá. Tanto passado, presente e futuro se encontram diante de Deus dessa forma aqui, ó. Está tudo diante de Deus. Deus não precisa olhar para trás. Então, quando Ele
Ele te faz uma promessa, Ele já sabe aonde você vai estar, Ele já sabe o que você vai ser, Ele já sabe o que Ele vai te tornar. Me prova biblicamente, eu te provo. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5: Jeremias, antes que te formasse no ventre eu já te conhecia, oh glória, e as nações eu te dei por profeta. Sabe o que Deus está dizendo? Você não tinha nem a estrutura óssea dentro do ventre da sua mãe, e eu já sabia seu nome, eu já sabia sua cor, eu já sabia a tua altura. E olha para cá, e as nações eu te dei por profeta. Você não será pedreiro, você não será empresário, você não será mecânico, você não será doutor, você não será pintor, você será profeta. As nações eu te dei por profeta. Aleluia, oh glória, oh glória. Olha para o teu irmão e diga assim: antes de você nascer, Deus já sabia quem você era. Olha para mim. Primeiro, a promessa de Deus não vai falhar, porque Ele não é homem para quê? E nem filho do homem para que se arre. Sabe por que? Segundo, a promessa de Deus não vai falhar, porque elas são seguras e eternas. Melhora aqui meu retorno, melhora para mim meu som. Elas serão seguras e eternas. Diga: seguras e eternas. Me prova. Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra. Se tu não voar comigo, eu vou parar agora. Quando ele está dizendo o seguinte: é mais fácil passar o que tu vê, céus, é mais fácil passar o que tu mora, terra, do que passar o que eu te prometi. Mas as minhas palavras não passarão. Oh glória, oh glória. Você não pegou, por isso não deu glória. Oh glória. É mais fácil deixar de existir o que eu criei do que deixar de existir o que eu falei. Você não pegou. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa a criação, mas não passa a minha fala. Passa o que você pisa, mas não fala o que eu falei, mas não passa o que eu falei. É a minha palavra. Oh glória, oh glória. Ela não acaba com o tempo. Acaba a terra, mas não acaba a minha palavra. Acaba o céu, mas não acaba a minha palavra. A minha palavra